How many of you have ever received unfair treatment? Jesus said it is impossible that no offenses should come. Do you have the right to be offended? Offense is a snare, a trap. An offense is the bait of Satan. The bait of Satan. John Bevere's best-selling book has changed lives all over the world. God's word, his promise, will always come to pass as long as you don't get offended. And now, John Bevere Ministries presents The Bait of Satan Curriculum, a 12-part series designed to free you from the snare of offense. What you do with the offense will determine your future. Isaías 28, hoje para a lição 6, eu quero ler apenas um versículo. Quero ler o verso 16 de Isaías 28. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu ponho em Sião uma pedra para uma fundação. Repita, fundação. Uma pedra provada. Uma preciosa pedra angular. Uma fundação garantida. Todo aquele que crer não vai agir precipitadamente. Repita, todo aquele que crer não vai agir precipitadamente. Na última sessão, falamos sobre a diferença entre agir e reagir. Se você se lembrar, eu falei que os pilotos, quando estão em condições severas, quando o avião está com problemas, eles agem porque foram treinados e armados para isso. Passageiros, por outro lado, vão reagir, gritar e entrar em pânico. Isaías diz aqui claramente que todo aquele que crer é alguém que nunca vai agir precipitadamente. Alguém que age precipitadamente é alguém que é instável, porque suas ações não são fundamentadas apropriadamente. Veja, instabilidade não é uma coisa boa. Quantos sabem disso? Vale para uma casa natural, vale para nossas vidas. Precisamos de uma fundação sólida, amém? Agora, para dar um exemplo de verdade, uma imagem disso, eu quero que você vá para Mateus 16 e veremos um exemplo clássico na vida de um homem chamado Simão Pedro. Em Mateus 16, eu quero ler do verso 13. Quando Jesus chegou na região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos discípulos dizendo: Quem os homens dizem que eu, o Filho do Homem, sou? Então agora Jesus faz o que ele faz muito bem sempre, ele vai localizar o coração das pessoas com uma pergunta. Ele olha para os discípulos e diz: Ei, quem eles dizem que eu sou, caras? Quem estão dizendo que eu sou? E então as respostas vêm por todo lado. Verso 14. Então disseram: Bem, alguns dizem João Batista. Então o outro falou e disse: Alguns dizem Elias. Então outro cara disse: Bem, estão dizendo que você é Jeremias ou outro profeta? Então esses caras, esses discípulos começam a jogar todas as opiniões populares sobre quem Jesus é. Certamente Mateus falou, Filipe falou, Bartolomeu falou, todos falaram. Esse grupo diz isso, esse outro grupo diz isso, os judeus dizem isso, os fariseus dizem isso e também falam isso. E eles falam tudo isso, Jesus espera eles terminarem. E ele olha para eles e no próximo verso, e ele diz a eles: Mas quem vocês dizem que eu sou? Eu amo isso. Eles tinham esgotado o que todos diziam, e então Jesus olha bem para eles e pergunta: Mas quem vocês dizem que eu sou? Não importa o que disse esse grupo ou aquele, quem vocês dizem que eu sou? E de repente, eles deixam todas as opiniões externas de fora e ficam meio que com a boca aberta. Estão comigo? Mas Simão Pedro então abre sua boca e veja o que ele diz. Verso 16. Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então da boca de Simão Pedro sai a declaração: Tu és o Cristo, é o Senhor, és o Filho do Deus vivo. Agora veja o que Jesus disse. Verso 17. Jesus respondeu e disse: Bendito sois tu, Simão Barjonas, pois nem carne nem sangue revelaram isto a você, ou seja, não foram os sentidos naturais que te disseram isso. Ninguém disse isso a você porque alguém escreveu no quadro, você não aprendeu no seminário, na universidade. Isso não foi ensinado a você. Não foi revelado a você por carne ou sangue. Agora veja o que ele diz. Ele diz: Mas meu Pai que está nos céus revelou isso a você. Repita: conhecimento revelado. Jesus agora está dizendo: o resto de vocês diz o que os outros estão dizendo. Me dão seus pensamentos e opiniões.
Mas quando Simão abriu a boca e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, a coisa foi diferente. E Jesus disse, sabe, ninguém te disse, ninguém te ensinou isso. Ele disse, meu Pai no céu revelou isso. Então ele faz a declaração a Simão que eu amo. Verso 18, ele diz, e eu também digo a você que você é Pedro. E sobre essa rocha construirei minha igreja e os portões do Hades não prevalecerão contra ela. Eu quero ir devagar. Ele diz, eu também digo a você que você é Pedro. Repita, Pedro. Agora, Pedro vem da palavra grega Petros, que simplesmente quer dizer uma pedra. Repita, pedra. Agora, a palavra Simão, por outro lado, vem de uma palavra grega que quer dizer ouvir. Em outras palavras, seu nome significava que você era um ouvinte, mas agora eu te chamo assim. Você é uma pedra, uma rocha. Petros quer dizer uma pedra pequena, certo? Agora, ele continua dizendo, e sobre esta rocha, repita, esta rocha. Agora, essa palavra grega é uma palavra totalmente diferente, é a palavra Petra, P-E-T-R-A, que quer dizer uma rocha massiva e enorme. Então Jesus falando com Pedro disse, tu és Simão, verso 18, e eu também digo a você que você é Pedro, ou seja, pequena pedra, e sobre essa rocha, Petra, rocha massiva, eu construirei minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. A rocha da qual ele está falando, amigos, vou deixar isso bem claro, não é a rocha apenas do senhorio de Jesus. Veja, eu não quero entristecer ninguém, eu quero que você entenda bem isso aqui. É claro que ele é a rocha fundamental, é a pedra angular da igreja. No entanto, ele é a palavra viva de Deus. Ele é a palavra feita carne. Estão comigo? Agora, não é a palavra escrita que nos muda. A palavra escrita pode ser ensinada e comunicada a nossos sentidos. Estão comigo? O que Jesus está dizendo, a rocha sobre a qual edificarei minha igreja, é a palavra revelada de Deus. Estão comigo? Deixe-me dar um exemplo. Quando eu prego, eu digo isso com frequência às pessoas. Não fique apenas fazendo anotações de tudo o que eu digo. Ao invés disso, ouça a voz dentro da minha voz. Estão comigo? Esta é a voz do Espírito Santo. A beleza do ministério é essa. Aqui estou eu pregando para quantos? 1.200, 1.500 pessoas, certo? Estou pregando uma mensagem para 1.300, mas ouça, ela está sendo ouvida de 1.300 formas diferentes. Se você tiver fome, porque o Espírito Santo está explodindo coisas diferentes em cada um aqui. Eu já estive em cultos onde um homem está pregando e as palavras exatas que ele diz surgem como uma bomba dentro de mim. Isso é conhecimento revelado. Não são mais as palavras dele, agora foram reveladas a mim. Foi a revelação do Espírito de Deus para mim. Sobre isso ele edifica a igreja. Eu também já estive em cultos antes e há um homem ou uma mulher pregando e eles estão falando sobre algo e de repente o Espírito usa isso para explodir outra coisa totalmente diferente do que eles falam dentro de mim. Eles podem ir em uma direção, mas de repente uma explosão me leva para outra direção. Isso é conhecimento revelado. Você não ouve, por assim dizer, com seus ouvidos naturais, mas com os espirituais. Você não viu com seus olhos físicos, viu com os olhos do Espírito. Foi por isso que Jesus disse, Tomé, você me viu, mas mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. O que ele estava simplesmente dizendo a Tomé era, o conhecimento revelado é mais poderoso e duradouro que o conhecimento pelos sentidos. Você tocou fisicamente os furos nas minhas mãos e pôs sua mão do meu lado, mas não é isso que vai fazer com que você seja estável. O que vai fazer você ficar estável é o quê? O conhecimento revelado de Deus. Estão comigo? Sabe, quando você olha para o jardim, quando você vê Adão e Eva, eu acho isso fantástico. Deus diz a Adão, você pode comer de toda a fruta no jardim, menos da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? Bem, quando a serpente vem para Eva, eu acho isso fantástico. A serpente diz a Eva, você não pode comer de toda a árvore no jardim, não é? Ela diz, bem, ela vai dizendo, não podemos. Ela disse, não podemos comer ou tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem, primeiro o que você vê em Eva é muito mais conhecimento comunicado do que conhecimento revelado. Primeiro ela diz, não podemos, King James. Bem, isso soa como regra, não é? É isso que acontece a pessoas quando vêm à igreja e ouvem as pessoas com suas cabeças. Ouvem com a cabeça. É um monte de regras, regulações e diretrizes. Estão comigo? Eu posso fazer isso, aquilo não. Posso fazer isso, aquilo não.
E quando você ouve as palavras de Eva, se você voltar, é mais ou menos a mesma coisa que acontece. É muito óbvio que ela não perguntou ao Senhor. É óbvio porque quando Deus deu o comando, Eva ainda não estava ali. É muito óbvio que um dia Adão e Eva estavam passeando e Adão basicamente deve ter dito: o Senhor disse para não tocar nessa árvore. E agora era um conhecimento comunicado, não um conhecimento revelado. Não foi algo que ela ouviu da palavra de Deus. Ela provavelmente não perguntou ao Senhor, nem buscou ao Senhor por esse conhecimento revelado. Entendem isso? Então, quando o inimigo veio, ele facilmente conseguiu pegá-la. Porque não era conhecimento revelado. Deixe-me fazer uma declaração. Você pode pegar um homem que tem uma palavra de conhecimento revelado no Espírito e pegar outro homem que tem a Bíblia inteira memorizada. Esse homem com apenas uma palavra de conhecimento revelado sobre o Senhor vai permanecer mais do que aquele que memorizou a Bíblia, mas não tem conhecimento revelado. E você se pergunta, por que você está aí em pé pregando isso? Porque minha confiança não está na minha habilidade de articular. Minha confiança está no fato de que quando eu falo palavras vivas. Palavras que dão vida do Espírito Santo para os que estão famintos, que pegam e explodem aquilo que precisam, e isso causa mudança em nossos seres. Isso é parte do processo, é como funciona. Estão comigo? E alguém pode perguntar, por que eu devo ir à igreja? Bem, porque aí há unção coletiva e é onde esse conhecimento revelado explode. Eu descobri uma coisa fantástica para mim. Eu consigo ir para uma igreja, posso ir para uma conferência e posso pregar uma mensagem e uma pessoa sentada ali vai embora com a sua vida absolutamente transformada, enquanto a outra pessoa sentada do lado diz, demorou um pouco e falou alto demais. Ambos receberam a mesma informação, mas um homem estava faminto e o outro não estava. Veja, o conhecimento revelado vem para aqueles que estão extremamente famintos. Se olharmos para Pedro, ele era aquele que constantemente fazia perguntas, constantemente falava, falando quase fora do tempo, fazendo um monte de coisas bobas, mas a questão é que, ouça, além de tudo isso, ele tinha uma fome absoluta e intensa. Deus é atraído pela fome. Para ser muito honesto com vocês, o nível da sua fome indica quão saudável você é. Sabe, olhem para o natural, pessoal. Qual a indicação que alguém está doente? Eles perdem o apetite? Ou seja, alguém aqui já teve um resfriado? Levante a mão. Certo, quando você pegou um resfriado, você queria comer? Não, sabe, comer um pedaço de carne estando resfriado é tão bom quanto comer grama. Você não tem apetite? Pessoas que têm câncer chegam a perder 20, 30 quilos. Por quê? Porque não têm apetite, estão doentes. Um sinal de que a pessoa está doente é perder o apetite. Na verdade, é o primeiro sinal. Estão comigo? O sinal de saúde é um apetite forte. E o mesmo vale para o espiritual. Deus é atraído pela fome. Veja, o ato de se desviar não começa quando o cara se encontra na cama com uma mulher estranha com quem ele não casou, certo? Aconteceu meses ou anos antes, quando ele perdeu a sua paixão por Deus. Quando a fome começa a definhar, e agora o futebol é mais empolgante do que ouvir a palavra do Senhor. Dormir aos domingos passa a ser muito melhor do que buscar a Deus. Deixa eu te dizer, eu vou ser honesto. Meus olhos se abrem todo dia entre 4h30 e 5h30 da manhã. Toda manhã meus olhos se abrem assim e eu pulo da cama porque para mim é a parte mais empolgante do dia. A parte mais empolgante do meu dia é ir para fora, ficar sozinho no escuro, numa escola vizinha à nossa casa, e quando eu vou para o estacionamento dela e oro, eu amo. É minha hora favorita no dia, porque eu tenho fome por ele e sei que ele é atraído pela minha fome, então simplesmente eu vou. Eu sei que quando eu chamo o nome dele, ele vem. Estão comigo? E Deus é atraído por essa fome. É aí que o conhecimento revelado vai abundar. Em atmosferas com essa fome. Por isso é tão divertido ensinar a essa igreja. Porque quando eu chego a essa igreja descubro que todos têm fome. Alguns mal se contêm sentados, deixam um bloquinho de lado e sabem, vocês não escrevem tudo o que eu digo, eu olho para vocês, uau, e depois vão escrevendo. O que é isso? Foi algo que explodiu dentro de vocês e é algo que ninguém pode tirar de vocês. Porque quando Deus revela algo a você, ninguém pode tirar isso da sua vida.
Vem! Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse que o homem viverá de toda palavra que procedeu da boca de Deus. Ele disse que o homem viverá de toda palavra que procede. Tempo presente. É o que Deus diz agora. Porque ele não é, como Paulo disse, um ídolo mudo ou um Deus mudo. Ele fala. Sabe, eu estou desviando daquilo que eu ia falar, mas tudo bem. Umas semanas atrás, agora eu vou entrar na intimidade aqui. Alguns podem ficar meio chocados com o que eu vou dizer. Umas semanas atrás eu estava no avião orando e eu disse, Senhor, se eu não puder ter intimidade com você, eu disse, me leve para casa. Eu quero sair daqui. Porque eu não quero viver aqui. Se eu não tiver intimidade com você, não quero viver aqui. Ouça o que Davi diz. Salmos 28, Davi diz, a ti, ó Senhor, eu clamo. Agora ouça. Não fiques indiferente para comigo. Ouçam. Se permaneceres calado, serei como os que descem à cova. Davi disse, se você não falar comigo, se não se comunicar comigo, serei o mesmo que um pecador no inferno? Eu estou bem aqui e entendo que você quer se comunicar comigo. Outra vez, nessa mesma época, eu estava dirigindo na estrada. O Espírito falou comigo e disse, encoste. Encoste. Eu disse, ok, já aprendi, quando Deus diz algo, eu faço. E havia uma área de descanso perto de onde eu passava e eu encostei. Assim que eu obedeci, veja, isso é fantástico. Quando a sarça ardente queimava, Moisés disse, eu vou me virar e ver essa grande visão. Ele estava ocupado cuidando do rebanho. Mas quando ele percebeu que Deus estava se movendo, ele disse, ei, esqueça isso, eu vou me virar. E sabe o que a Bíblia diz? Quando Deus viu que ele tinha se virado, então falou com ele. Se você não se virar, Deus não vai falar. Quando eu encostei na área de descanso, o Espírito Santo falou comigo assim. Ele disse, filho, eu te disse para orar sem cessar. Eu disse, sim, Senhor, disse. Ele disse, filho, a oração não é um monólogo, é um diálogo. Não é uma conversa de mão única, é uma conversa de mão dupla. Eu disse, sim, Senhor, eu sei. Ele disse, filho, então se eu digo para orar sem cessar, quer dizer que eu me comunico sem cessar. E eu, uau! Agora ouçam, pode nem sempre ser uma voz. Quantos aqui sabem que a minha esposa pode olhar para mim de um jeito e eu conseguirei escrever 3 páginas só com aquela olhada? Ela está se comunicando comigo sem dizer uma palavra e é bastante comunicação, entendem o que eu digo? Entendem? Este é o ponto, você percebeu isso? É assim que ele vai se comunicar conosco. Pode não ser uma palavra dentro do nosso coração, mas ele quer se comunicar conosco. Estão comigo? Esse é o tanto que ele nos deseja. Agora, isso era do que Pedro tinha fome. Você vê que Pedro era mais faminto que todos os outros caras. Ele era o cara que dizia, ei, eu quero andar sobre a água. Sabe, todos põem Pedro para baixo. Porque ele afundou. Mas sabe, e quanto aos outros caras? Todos no barco, pelo menos ele saiu e andou. Entendem o que eu digo? Este é o tipo de fome que aquele cara tinha e Deus é atraído por isso. Agora, quando você tem esse tipo de apetite por Deus, seu coração se torna um lugar onde o conhecimento revelado começa a abundar. Agora, isso não só se aplica às Escrituras, se aplica à comunicação de Deus com as nossas vidas. Por exemplo, você não encontra um capítulo e um versículo sobre com quem você deve casar. Não encontra uma passagem sobre o que você foi chamado a fazer nessa vida. Não diz John Bevere deve pregar o Evangelho às nações na Bíblia. Estão comigo? Então, quando buscamos a Deus, Deus revela coisas a nós e quando Ele faz isso, vivemos baseados nisso. Deixe-me dar um exemplo. Quando eu era pastor de jovens, eu me lembro num domingo à noite, minha secretária estava em serviço e eu também, e ela estava namorando com esse cara e era como 2 pombinhos, sabem? E receberam a profecia de um ministro que deveriam casar. E todos se pronunciaram, era uma igreja grande, mas a maioria sabia porque eles trabalhavam na equipe. E todos, todo mundo empolgado. E ela veio flutuando para o escritório no dia seguinte, ok? Pastor John, eu estou tão empolgada, você casaria eu e o Mike? Eu disse, bem, sim, eu adoraria casar vocês, só precisam passar pelo aconselhamento. Ela disse, claro, e eu lembro do primeiro aconselhamento. Eu fiquei desconfortável no espírito. Sabe, algo estava errado.
E eu não conseguia entender, e eu aprendi a continuar andando até que Deus te mostre. E então, quando entraram no meu escritório, a primeira coisa que eu disse foi: querida, deixa eu perguntar. Mike é o homem com quem Deus disse para você se casar? E ela feliz disse: sim, é o homem com quem Deus me chamou para casar. E eu olhei para o Mike era um cara interessante, ele parecia o irmão gêmeo do Pete Sampras. Eu olhei para Mike, eu disse: Mike, Tânia é a mulher com quem Deus te chamou para casar? Ele olhou para mim e abaixou a cabeça. Eu disse: Mike? Ele não olhou. Eu disse: Mike, olha para mim. Eu disse: Deus te chamou para casar com ela. Ele abaixou a cabeça de novo. Eu disse: pessoal, acabou o aconselhamento, não vai haver casamento. Eu disse: não há como eu casar vocês dois se você não sabe se esta é a mulher com quem Deus te chamou para casar. Eu disse porque quando a primeira tempestade chegar no casamento de vocês, e acredite, vai chegar, a primeira coisa em que vocês vão pensar: bem, será que o cara errou na profecia? Eu deveria ter casado com essa mulher, blá, 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 e não haverá estabilidade. Sabe, vocês podem sair daqui ao fim da discussão. Ela ficou com raiva de mim. Mas, sabe, a semana seguinte foi bem desconfortável com a minha secretária. Eu nunca vou esquecer. Então, 3 semanas se passam e ela chega radiante no meu escritório com ele e pergunta: podemos falar com você? Eu disse: claro, tudo bem. Entro no meu escritório e assim que entro eu olhei para ele: Mike, foi essa mulher com quem Deus te chamou para casar? E ele disse: sim, senhor, com ela mesma. E eu disse: então vamos adiante. E sabe, casaram, têm uma linda criança, estão muito bem agora. Por quê? Porque eles ouçam. Construam sua vida no conhecimento revelado. E alguns dizem: eu casei antes de ser salvo. Tudo bem, continue casado, continuem juntos, certo? A Bíblia diz isso especificamente, entendem? Mas o que eu estou dizendo é que quando você vai para o emprego, uma carreira, quando você entra, sabe, naquilo que você foi chamado para fazer num casamento, você tem que ter essa palavra revelada. Isso traz estabilidade à sua vida. E essa estabilidade impede que você o quê? Fique ofendido. Porque outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra de Deus e logo a recebem com alegria. Mas não tem raiz em si mesmas. Amigos, o que é raiz? Em outras palavras, a palavra para raiz é fundação. Certo? Repita: fundação. Elas não têm fundação. Permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo estão ofendidos. Entendem isso? O que Jesus disse? Ele disse: vejam, ele disse: aqui está o cara que construiu sua casa na areia e aqui está o cara que construiu sobre a rocha. Sabe o que é impressionante? Você pode construir uma casa de 5 andares, belíssima, na areia. E você pode construir uma cabana sobre a rocha. E enquanto o sol está brilhando, sabe, a bela casa de 5 andares é muito superior à cabaninha na rocha. Mas quando o furacão vem, quanto maior é a queda. E de repente você olha e a cabaninha suportou a tempestade porque é construída sobre a rocha. A palavra revelada. Pessoas que buscam a Deus para construírem suas vidas com o que Ele falou aos seus corações são pessoas que não agem apressadamente. Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero mostrar a vocês a estabilidade de construir a sua vida sobre a rocha. Estão prontos? Agora, no ministério de Jesus, vocês vão descobrir em João capítulo 5, 16, os líderes religiosos queriam matar ele. Veja, quando querem matar seu chefe, você está incluído. Então tudo estava meio instável para esses caras, para os discípulos. Mas então, em João capítulo 6, verso 15, estavam tão felizes com Jesus que queriam fazer dele um rei. E quando queriam fazer dele um rei, sabe o que ele fez? Saiu da cidade. É impressionante. E os discípulos disseram: peraí, queriam te matar no capítulo passado. E agora nesse capítulo querem te fazer rei e você foge. Você deveria ser o Messias, deveria estabelecer o seu reino. O que você está fazendo? As coisas começavam a se abalar aqui, ok? Então chegamos a João capítulo 6. E agora Jesus começa a pregar, sabe, coisas que realmente são bem difíceis. Sabe, palavras duras. Porque ele faz uma declaração em João capítulo 6. Ele disse: a não ser que vocês comam minha carne e bebam meu sangue, não terão nada comigo. Sabe, essa é uma declaração realmente forte. Veja João capítulo 6, verso 60. Desta forma, muitos discípulos, quando ouviram isso, ouviram o quê? Quando ele disse: se não comerem minha carne e beberem meu sangue, não terão parte comigo. Quando muitos dos seus discípulos ouviram isso, disseram: dura esta palavra, quem pode entendê-la?
Verso 61. Quando Jesus soube dentro de si que seus discípulos reclamavam sobre isso, ele disse: isso ofende vocês? Vê isso? Eu amo isso, sabe? Quantos pregadores hoje diluem, tentam deixar mais fácil. Jesus diz: isso ofende vocês, sabe o que ele fez? Ele pregou mais forte. Olha para eles e diz: isso ofende vocês, e ele vai mais fundo. Então vejam isso, vejam o versículo 66. Daquela hora em diante, não, vamos ver do versículo 64, que também é muito bom. Ele disse: mas há alguns de vocês que não creem. Agora ele estava escancarando. Pois Jesus sabia desde o começo quem eram os que não criam e quem o trairia. Então ele sabia tanto quem não cria quanto quem o trairia. 65, e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. A palavra grega aí para muitos é uma parte muito grande. Agora olhe para mim, você imagina metade da equipe indo embora? Pense aí sobre isso. Quantos pregadores diriam à outra metade: pessoal, perdemos metade da equipe? Precisamos apertar os cintos. O nosso suporte acabou de diminuir, vocês vão ter que trabalhar dobrado. Certo? Mas veja o que ele fez ao invés disso. Vá para o verso 67. Jesus disse aos 12: vocês também querem ir embora? Ou seja, ele olha para os outros e diz: vocês vão também? Mas veja quem fala. 68. Mas Simão Pedro respondeu, foi ele que falou: Senhor, para quem deveremos ir? Você tem as palavras de vida eterna. Em outras palavras, Pedro está dizendo: eu também não gosto muito do que você está falando, mas... Veja isso, verso 69. Também viemos a crer e saber que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que os impediu de ir embora? O conhecimento revelado. Aqueles outros caras tremeram na base, agiram apressadamente e foram embora. Mas havia sido revelado a Pedro que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o que sai da sua boca? Exatamente a revelação. Como posso ir a outro lugar? Eu não gosto do que você diz, mas como posso ir? Porque você é o Cristo, o Filho do Deus vivo.